Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho, então, como deve ser a área de manipulação, né? A área interna. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né? Observem bem essa foto. Observem como essa área de manipulação é limpa, é organizada, né? Ela remete a gente só de olhar que ela está bem higienizada, bem conservada. A gente pode ver o piso, a parede, o teto é limpo, né? Os objetos são todos, né? Os utensílios, os equipamentos, a gente pode ver que estão limpos, né? Está tudo organizado. Essa seria a forma ideal, né? Essa seria uma área de manipulação ideal, tá? A área de manipulação de alimentos, ela deve estar livre de objetos em desuso, tá? Para evitar, então, atrair vetores e pragas, então a gente não pode ter dentro da área de manipulação objetos, restos de coisas que eu não estou utilizando, amontoados e tal, que eu não, né, não uso mais, vou deixar nesse cantinho aqui que não vai atrapalhar. Isso pode atrair vetores e pragas, isso dificulta a higienização, então não deve ocorrer, tá? A iluminação dentro da área de manipulação deve ser muito boa. Por quê? Porque se um manipulador ele está ali preparando um alimento, cai alguma coisa dentro daquele alimento, uma sujidade, um objeto, ele não vê, ele vai mandar esse alimento lá para o consumidor e o consumidor pode ter uma complicação por conta disso, pode ter uma doença, pode causar um ferimento, né? Então, a iluminação tem que ser algo que facilite a visualização, né? Que proporcione a visualização adequada dos procedimentos, né? O que pode ocorrer, a pessoa está ali cortando, utilizando facas, objetos cortantes, né? Realizando o procedimento. Se a pessoa não estiver enxergando corretamente o que ele está fazendo, ele pode se cortar, né? Então, isso causa um problema muito grande. Então, são cuidados que a gente tem que ter dentro da área de manipulação, que são, muitas vezes vocês podem pensar, são mínimos detalhes, mas são detalhes muito importantes, tá? Quando falamos de piso, parede e teto, né? O piso, parede e teto da área de manipulação deve possuir um revestimento liso, impermeável e lavável. Por quê? Esse revestimento deve ser de fácil lavagem, de fácil higienização. Por quê? Dentro da área de manipulação, nós temos que higienizar também piso, parede e teto, né? Muita gente acha que é só ir ali jogar água no chão. Não, pessoal. Tem que ser higienizado, né? Existe uma periodicidade, a gente já viu nas aulas anteriores. Então, tem que ser lavado todas as paredes da área de manipulação, o teto também, porque o acúmulo das sujidades ali vai poder ocasionar uma contaminação para os meus alimentos que estão sendo manipulados ali, tá? Piso, parede e teto também não devem ter rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, né? Nada desse tipo, mofo, né? Não deve transmitir contaminantes aos alimentos. Então, tem que ser liso, tem que ser lavável, tem que ser de boa, né? Tem que estar em bom estado de conservação, né? Lembra lá que a gente viu naquelas fotos, a parede toda mofada, né? E isso causa uma contaminação muito grande para os alimentos que são manipulados ali dentro da área de manipulação, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Piso, paredes laváveis. Isso facilita muito a higienização. Tem uma coisa que é muito legal, muito interessante e que muita gente não sabe, sobre os cantos da área de manipulação. Por quê? Pessoal, é importante que os cantos sejam arredondados. Faz sentido, professora? Por que o canto tem que ser arredondado? Observem aqui. Os cantos, isso chama-se canto abaulado, né? Os cantos que são abaulados, que são arredondados, eles facilitam a higienização. Por quê? Se eu tenho uma parede normal, né, que não tem, que o canto não é arredondado, ali tem uma quantidade de sujeira que vai se acumulando naquela divisória ali. Por quê? Porque é difícil você conseguir retirar toda, né? Você vai com uma escova, com uma vassoura, com um rodo, muitas vezes você não vai conseguir tirar aquela sujeira ali daquele cantinho. E isso é um problema muito grande. Então, em geral, as construções, né, a forma correta de se construir a área de manipulação de alimentos
é com esses cantos arredondados. Vocês devem observar isso, já devem ter observado, não sei, mas se vocês tiverem a oportunidade, observem, nos hospitais também é assim. Geralmente nos hospitais, se vocês observarem, os cantos das paredes são arredondados. Por quê? Porque os hospitais também precisam ter uma higienização muito, muito minuciosa. Então, esse canto arredondado, ele vai facilitar a limpeza, certo, pessoal? Quando a gente fala de porta e janela, como devem ser as portas e janelas da área de manipulação? Pode ser igual à da nossa casa? Não, pessoal. Tem que ser adequado, né? Tem que ser adequado para o tipo de função que eu quero. Então, as portas e janelas, elas devem ser ajustadas aos batentes, né? Para que não fique nenhuma passagem para contaminantes, vetores e pragas. A porta, né, da área de preparação e armazenamento deve ser dotada de fechamento automático. O que é isso? Eu passei, a porta vai fechar automaticamente. Não preciso colocar minha mão ali, né, toda hora. E se eu esquecer de fechar a porta, ela vai fechar automaticamente. Porque se eu deixar a porta aberta, podem vir insetos, poeira, né, animais para dentro da minha área de manipulação, tá? As janelas e as saídas de ar também devem ser providas de telas milimetradas. Por quê? Para que eu impeça que dentro, né, que tenha acesso para a minha área de manipulação esses vetores e pragas urbanos, né? Então tem que ter telas. E elas têm que ser muito milimétricas para que nenhum inseto consiga passar por ali, né? E essas telas, elas também têm que ser removíveis e de fácil limpeza. Por quê? A limpeza nas telas também tem que ser feita, não é só no piso, parede e teto. Eu tenho que tirar as telas, eu tenho que lavar as janelas, eu tenho que lavar as telas, né? E essa limpeza é realizada periodicamente. Então, eu tenho que ter um material que facilite, né, o meu trabalho. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de portas, né, que são utilizadas na área de manipulação. Vocês já devem ter visto, né, lá no mercado, que vocês trabalham, pelo menos uma dessas, ou em outros locais. Aqui a gente tem as portas, né, que são plásticos, né, que são várias tiras de plástico. Então, a pessoa vai passar por aqui, automaticamente as tiras vão fechar, né, vão vedar novamente. E isso é muito bom para que não ocorra a entrada realmente de insetos para dentro da área de manipulação. Aqui temos um outro exemplo, que é o mais comum, né, que são as portas vai e vem. Então, você abre a porta, você não precisa fechar, ela fecha automaticamente. E temos também outro exemplo, as portas, as cortinas de ar, né, esse tipo de equipamento aqui é chamado de cortina de ar. E o que é uma cortina de ar? Então, eu tenho aqui um equipamento que ele vai soprar ar em uma velocidade alta o suficiente para que os insetos não consigam atravessar essa parede de ar, né? A gente pode ver muito isso nas entradas de shoppings, né? De algumas lojas, a gente observa esse tipo de cortina de ar. Então, para impedir mesmo a entrada de insetos dentro da área de manipulação, tá, pessoal? E quando falamos de janelas, né? Como eu disse para vocês, temos que ter as telas nas janelas, porque para impedir que os insetos entrem, né? Eu não posso deixar o ambiente totalmente com uma janela totalmente fechada, né? Então, eu preciso colocar telas para que as janelas possam ficar abertas. Isso depende do tipo de empresa, né? De como é a área de manipulação. Mas, geralmente, tem que ter as janelas, entradas e saídas de ar, né? Além das portas. E todos têm que ser bem protegidos para sempre, né, o nosso objetivo, evitar a contaminação de alimentos, evitar que entrem vetores e pragas que possam estar, né, contaminando a minha área de manipulação.